Graça e paz da parte de Deus, em nome de Jesus, amados irmãos. Hoje nós concluiremos o estudo voltado para a família. Um projeto chamado Família Abençoada, que veio ao meu coração falar aos amados irmãos. Comecei desde o dia 4 de maio. Mas a partir do dia 18 de maio eu comecei uma continuidade do estudo, mas comecei em Colossenses 3, 18 a 21, falando de todos os membros da família. Vamos orar? Amado Pai, eterno Deus, glorioso Senhor Jesus, neste momento, meu Deus, quero pedir a Ti que seja comigo na ministração da Tua palavra, para que o Teu povo entenda e eu também aquilo que Tu tem como instrução, como um conselho para nós a respeito da família. Em nome de Jesus. Amém. Amado Deus, amados irmãos, Deus teve um desejo de criar e criou, no início de tudo, duas instituições: o casamento e a família. A família lhe deu início quando uniu o homem e a mulher. Gênesis capítulo 12, verso 18. Ao unir o homem e a mulher, ele constitui uma segunda instituição chamada casamento. Gênesis capítulo 2, verso 24. Então, essas duas instituições sagradas que Deus criou, elas estão entrelaçadas, elas não estão separadas, porque para a família existir tem que haver casamento, segundo a ótica de Deus. Tá? Os pais têm uma grande missão para com essa instituição. Mas antes vamos ver, em Colossenses 3, 18 e 21, quais as instruções e o conselho que Deus deixou para toda a família. Fazer apenas uma recapitulação do que foi ministrado desde o dia 18. Conselho de Deus à mulher, no dia 18 de maio, nós aprendemos que a ordem de Deus, o conselho de Deus às mulheres é a submissão ao seu marido. Efésios 5, 22 e Colossenses 3, 18. Só que essa submissão não é só dela. Aprendemos no dia 25 de maio, o conselho de Deus aos homens, que a submissão é também do homem. Em Efésios 5, 21 fala que essa submissão é mútua, é de um para com o outro, para que haja harmonia. Só que além dessa submissão do homem, com relação à mulher, existe uma segunda missão para ele: amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25. No dia 1º de junho, o conselho de Deus foi aos filhos. A sua submissão para com os pais estão voltada na sua prática de obediência aos seus pais. Colossenses 3, 20 e Efésios 6, 1. E ao mesmo tempo em que eles obedecem os pais, eles cumprem o mandamento de promessa de Deus a eles, de honrar os pais, Efésios 6, 2, e que também se encontra em Êxodo capítulo 20, verso 12. Hoje falaremos de conselho de Deus aos pais. Vamos ver o que nós aprendemos com relação a isso. Colossenses capítulo 3, verso 21, diz: vós pais não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Esse desânimo, o conselho para que não haja esse desânimo nos filhos, é para que eles não fiquem desestimulados, para que eles tenham uma vontade de estar participativamente de forma ativa em algum projeto da sua própria vida, para que eles não fiquem sem vontade de seguir em frente. Enquanto Colossenses 3, 21 fala para os pais não irritar os filhos, Efésios 6, 4, além de dar o mesmo conselho, dá outra instrução a ele, que ele deve ensinar, criar os filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. A doutrina são um conjunto de ideias fundamentadas nas Escrituras Sagradas, o qual ele tem a missão de instruir aos filhos, de ensinar os filhos. Provérbios 22, verso 6 nos diz isso, que é exatamente: ensina a criança desde cedo, quando ela for velha, ela não esquecerá disso, não se apartará desse ensino. Admoestar é avisar alguém de seus erros, tanto na sua forma de agir quanto na sua forma de pensar. É aconselhar, é repreender. 2 Timóteo 3, 16 diz que a Escritura Sagrada está exatamente pronta para repreender, ensinar, aconselhar. Em Efésios 6, 4, a criação dos filhos na disciplina e a demonstração é do Senhor, é conforme a vontade do Senhor. E aqui eu quero chamar a atenção para o restante da família. Olha o que ele diz: a mulher precisa se submeter ao marido como convém ao Senhor. Colossenses 3, 18. O homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, isso é, como o Senhor amou a igreja. Efésios 5, 25. Os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. Efésios 6:1, porque é agradável ao Senhor
Colossenses 3:20. Perceba que todos os relacionamentos dentro da família, instituição sagrada de Deus, convergem em quem? Converge no Senhor. Não converge no pai como cabeça, não converge na mãe, converge no Senhor. Ele foi o criador da família. Repreender o filho tem que ser no Senhor. Olha o que diz Provérbios 3:12. Diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, ao que quer bem. O amor é a causa da repreensão, para tirar o filho do erro, para trazer o filho para o caminho certo. Tá? A importância da missão dos pais com relação aos filhos. Qual a importância? É porque Salmo 127, verso 3, diz a todos nós e aos pais que os filhos são herança da parte do Senhor. São fruto do ventre do galardão dos pais. Então, em outras palavras, os filhos não são de fato dos pais, são do Senhor. E os pais prestaram conta ao Senhor com relação a esses filhos. O futuro dos filhos, em mesmo Salmo 127, está no verso 4, que diz assim: como flecha na mão do homem valente, assim são os filhos da mocidade. Um arqueiro, quando pega uma flecha, ele aponta para um alvo e acerta. A intenção dele não é errar. Os pais, na mesma comparação, não podem errar para os futuros dos filhos. Ensiná-los, instruí-los, para que o futuro seja alcançado conforme o plano e o projeto dos pais para os filhos. É lógico que nós temos que fazer uma leve comparação para entender que a flecha não tem vontade própria, o filho tem vontade própria. Mas se o pai cumprir a sua missão com relação ao ensino no Senhor, criando e admoestando no Senhor, o filho, quando tiver mais à frente, não esquecerá desse ensino. Ensinar os filhos também nas Escrituras Sagradas. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. E que desde a infância sabe das sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pelo que há em Cristo Jesus. A grande missão dos pais é ensinar desde a infância os filhos na Escritura Sagrada. 2 conselhos aos pais. Primeiro, que já foi falado, eu quero repetir, Provérbios 22, verso 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Instruir é a missão dos pais para com os filhos, e para que não seja parte do ensino. Isso é uma forma de prepará-lo para o futuro. O segundo conselho está em João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinar as Escrituras, conselho aos pais. Examine as Escrituras, aprenda o que contém nela sobre a vida eterna, para que você possa ensinar à criança sobre a vida eterna. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6, verso 6 e verso 7. Diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitar-te-á ao deitar-te e ao levantar-te. Missão dos pais é ensinar a criança, o filho, nas Escrituras Sagradas desde cedo. Para finalizar, sabe a missão dos pais? Em Colossenses 3:21, ele não deve irritar os filhos. João 5:39, deve ensinar as Escrituras Sagradas, aprender sobre a vida eterna e ensinar os filhos. Efésios 6:4, criá-los na doutrina e na demonstração do Senhor. Provérbios 22, verso 6, instruir esta criança no caminho para que ele, quando crescer, não se aparte dela. Provérbios 3:12, repreender o filho quando ele estiver errado, mas em amor, no Senhor. Salmo 127, verso 3, preparar essa criança, esse filho, porque é herança de Deus nas tuas mãos. E o verso 4, para que ele tenha um futuro brilhante, conforme o que você planejar para ele, segundo a vontade de Deus. E 2 Timóteo 3,15, ensinar as Escrituras Sagradas desde cedo. Aprenda isso e cuide da família. Ela é uma instituição divina e você foi responsável para cuidar de uma instituição de Deus. Vamos orar? Santo Pai, obrigado por este momento que foi ministrada a Tua palavra desse breve reflexão. Ó Deus, nos ajuda a compreender. Nos dê humildade para entender que quando me foi colocado como a missão de ser pai, de ser exatamente, meu Deus, o provedor da família,
sendo ela a tua instituição, é porque eu tenho grande responsabilidade como pai a prestar conta contigo. Obrigado, no nome santo de Jesus. Amém.